Voltou o áudio, gente. Vamos embora, bora começar do princípio, porque estava sem áudio. Acho que agora estamos com áudio outra vez. Bem-vindos a mais um Meio-Dia com a Dani, toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia. Vocês já estão me ouvindo? Com ou sem som? Agora sim. O tema da live de hoje é lute contra o medo. Amém? O objetivo dessa live é exatamente falar sobre sentirmos. Porque assim, a gente vai sentir. A gente vai sentir medo, a gente vai sentir dor, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir tédio, a gente vai sentir raiva, alegria. Faz parte sentir, ok? E o tema da live de hoje é lute contra o medo, mas não estou dizendo para vocês não vão sentir medo. Porque afinal de contas, o Senhor também não disse para mim nem para você que seria fácil. O tema da live de hoje é sobre ele, o medo. Amém? E bora começar pelo princípio. Por que a gente precisa lutar contra o medo? O medo, ele nos faz temer algumas coisas que, de fato, nós devemos temer. Amém? O medo faz com que a gente não coloque 2 vezes o dedo na tomada quando somos pequenos. O medo faz com que eu tenha atenção em atravessar a rua e não seja atropelado. O medo faz com que eu não entre em lugares que são perigosos para mim. Amém? Mas não é desse tipo de medo que eu quero falar hoje. Eu estou falando do medo que paralisa a gente. O medo que faz com que o nosso crescimento emocional e espiritual não aconteça. Porque ele simplesmente nos congela. Às vezes em momentos de grande estresse, de dor, de medo. Esse medo inebriante que nos congela, ele não é um medo que nos protege, muito pelo contrário. Espiritualmente falando, o medo acaba nos distanciando e fazendo com que a gente não venha realmente confiar em Deus, nas suas promessas, nos seus princípios e nos seus preceitos. Emocionalmente falando, o medo que não protege vai fazer com que tenhamos picos de ansiedade, de estresse, e isso vai impactar de uma maneira muito negativa na nossa saúde mental. Fisicamente, o medo crônico pode resultar com problemas como insônia, aumento da pressão arterial, enfraquecimento no nosso sistema imunológico. É contra esse medo que o Senhor vem essa tarde falar comigo e com você. Porque sim, primeiro ele fala comigo, depois ele fala com vocês também e fala com nós dois. Então, por isso, eu coloquei uma espécie de passos. 4 passos para a gente reconhecer e combater e lutar a respeito do medo. O primeiro passo é reconheça e entenda. Na realidade, esse primeiro passo ele pode servir para muitas outras coisas na nossa vida. O primeiro passo para que a gente comece a combater algo que vem nos prejudicar, seja um sentimento, uma situação, é o reconhecimento dela. Então, o primeiro passo, eu preciso reconhecer e entender que nós temos sentimentos e esses sentimentos englobam o medo. De uma maneira prática, a palavra fala em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas poder de amor e de equilíbrio. Aqui a palavra está dizendo que o medo, esse medo que congela, que paralisa, que interfere nas nossas emoções, que interfere no nosso relacionamento espiritual e que vem reverberar sobre o nosso corpo, aqui esse texto está dizendo para mim e para você, não é um medo que vem da parte do Senhor. Ele não nos deu espírito de covardia, de temor, ele nos deu um espírito que não teme. Então o primeiro passo é entender isso aí, amém? E aí, de uma maneira prática, como é que você pode efetivamente colocar isso para funcionar? Comece a anotar os teus medos diários na tua oração. Sabe aquele medo que talvez aqui muitos de vocês sintam? Vamos lá. Quem aqui tem medo de não dar certo? Quem tem medo de não dar certo na vida, de não dar certo na restauração da tua família, de não dar certo no teu trabalho, de não dar certo nos teus sonhos, de não dar certo nos teus projetos, de não dar certo? Dos filhos não darem certo, do marido parece que não tem solução, da esposa que parece estar totalmente perdida e não vai dar certo.
Quem aqui já parou para pensar sobre o maior desejo que você tem, sobre o maior milagre que você deseja receber e você para e teme que não deu certo? Todos nós. Esses dias eu dividi com vocês não o problema, porque como eu disse, não é o problema. E é o que acontece ao nosso redor quando um problema acontece. O medo faz com que a gente paralise, a gente duvide. O medo faz com que a gente queira desistir. Bora outra pergunta bem aqui, rapidinho. Quantas vezes você pensou e até tomou a decisão de desistir porque teve medo? Isso aconteceu exatamente ontem na minha vida. E anteontem também. Medo tão grande fez com que, em alguns momentos, eu dissesse, não, estou jogando a toalha, eu vou desistir. Sabe, para quê? Não precisa mais disso. Eu não quero mais brincar disso aqui. Para quê? Não, eu prefiro voltar para uma outra estação, para um outro tempo, onde ali, de uma certa forma, eu tinha um lugar de confiança. O medo faz isso comigo e com você. Faz com que a gente venha esquecer das promessas, se esqueça do propósito, queira desistir do propósito em meio ao processo. Porque sim, no meio do processo, o medo vai sim ser um combatente feroz sobre nós. Todos nós. Então, o primeiro passo é reconhece, entende, ok, você está com medo. Na tua oração diária, começa a identificar do que eu tô com medo. Eu tô com medo da minha família não restaurar. Eu tô com medo de se restaurar, acontecer tudo outra vez e eu vou sofrer tudo de novo. Eu tenho medo dos meus filhos não aceitarem a restauração da minha aliança. Eu tenho medo de ser julgada pelas outras pessoas. Eu tenho medo de eu ter a esperança que vai dar certo. Começa a dar certo e vai dar errado tudo de novo. Eu tenho medo de ser traída novamente. Eu tenho medo de ser enganada outra vez. Eu tenho medo de mentirem para mim novamente. Sim ou não? Pois é esses medos que a gente precisa identificar e apresentar em oração ao Senhor. Eu preciso pedir para Ele sabedoria para entender aonde estão as raízes desse medo. Porque sim, todo medo tem raízes, e raízes muito profundas dentro de nós. O segundo passo é confie em Deus e nas suas promessas. É muito fácil a gente glorificar o nome do Senhor. Oh, obrigado, Senhor, obrigado, de uma maneira muito superficial, quando tudo parece caminhar bem, conforme a gente planejou, conforme a gente desejou, conforme a gente sonhou. Mas quando tudo passa a não ficar tão bem, conforme esses padrões do que eu desejei, do que eu planejei, do que eu sonhei, a gente precisa se apegar ao Senhor e entender, independentemente de tudo que está acontecendo, de todas as circunstâncias, do medo, da vontade de desistir, de achar que não vai dar certo, eu preciso me lembrar que há promessas na minha vida. Eu preciso me lembrar que eu estou passando por um propósito e para passar e viver esse propósito há um processo que tem que acontecer. Olha o que a Bíblia vai falar sobre confiar em Deus e nas suas promessas em Salmos 56, versículo 3. Vai dizer, em mim vi o temor de Deus e eu confiei em ti, Senhor. Ou seja, o temor vem sobre nós, mas eu vou confiar em ti. Nesse salmo, Davi está ensinando para mim e para você que devemos confiar no Senhor mesmo com medo. Sabe aquela história? Tá com medo, vai com medo mesmo? Muitas das vezes na nossa jornada cristã é sobre isso. Muitas das vezes na nossa jornada cristã é sobre tô com medo e eu vou com medo do mesmo jeito. Eu não vou porque tá fácil, eu não vou porque eu acho que tá fácil, eu não vou porque parece favorável, eu não vou porque as circunstâncias parecem ser positivas, eu vou com medo mesmo. E aí, o terceiro passo desse processo de combater o medo que paralisa, o medo que nos afasta do Senhor, o medo que verbera sobre o nosso corpo físico, é mantenha seus olhos em Jesus.
Todas as vezes que nós sentirmos medo e a dúvida pairar sobre a nossa mente de que não vai dar certo, é fim de linha, acabou, não tem mais o que se resolver, ou eu prefiro desistir porque eu não quero passar tudo de novo, eu não quero viver as dores que eu vivi. Pois bem, Mateus capítulo 14, dos versículos 29 ao 31, vem ensinar para mim e para você que Pedro, mesmo com medo, desce do barco, anda sobre as águas, mas quando ele sente o vento forte e as ondas revoltas, a palavra diz que Pedro teve medo. E a partir do momento que Pedro olha para as circunstâncias e esquece de olhar para Jesus, a palavra diz que ele começa a afundar. E é quando ele começa a afundar que ele clama dizendo: Senhor, me salva. E a palavra diz para mim e para você que de uma maneira imediata Jesus estende suas mãos, segura Pedro e diz para ele: por que você duvidou? Sabe o que isso significa? Quando eu estiver com medo, eu não posso duvidar. Porque se eu olhar primeiramente para as circunstâncias, para o mar revolto, para as ondas bravas, eu vou afundar. Foi quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Então, no momento de medo, olha para o Senhor. Eu confesso para vocês que quando coisas adversas acontecem na minha vida, eu tenho uma tendência de me fechar. Vou explicar por quê. Eu sou bocuda, gente. Eu sou bocuda, eu falo demais, colérica. E à medida que a maturidade, à medida que o caminhar com Cristo, há muitos anos, foi moldando a minha identidade nele, eu entendi que nessa hora não adianta gritar. Não adianta falar: eu não aguento mais, tô sem paciência, eu não quero mais saber disso, eu vou jogar tudo pro alto. Porque absolutamente nada disso vai resolver o nosso problema. Então eu tenho uma tendência de, como uma conchinha, eu me fecho e meio que eu processo tudo que está se passando na minha mente e no meu coração. Eu não quero conversar, não porque eu não confio nas pessoas, não é sobre isso, eu só quero ficar quietinha. Entender o que eu estou sentindo. Durante muito tempo, eu não queria compreender os meus sentimentos. Eu achava que sentimento era um negócio assim, né? Vem perturbar com isso, não. Esse negócio de muito eu achava que tudo era Mas com o passar do tempo eu entendi que eu precisava compreender o que eu estava sentindo, eu precisava acolher os meus sentimentos, eu precisava entender para que eu pudesse, a partir daí, conseguir colocar para fora de uma maneira ordenada os meus sentimentos. Nesse momento, agora, o que eu estou vivendo nesse momento com o Daniel, teve um dia que eu disse para o Daniel: não quero falar nesse assunto. Teve um dia não, foi ontem. Eu disse: eu não quero falar nesse assunto. Me dá um tempo desse assunto. Eu preciso processar o que eu estou sentindo e assim, deixa eu ficar quietinha. E aí hoje, eu já acordei muito mais disposta em dizer: não, ok. Hoje eu acordei tão mais disposta que a gente conseguiu caminhar muito mais para a solução desse problema. Acolha teus sentimentos. De novo, não é sobre não ter medo. Você vai ter medo. Eu vou ter medo. A gente vai ter vários sentimentos. Da alegria à tristeza. Da raiva ao desânimo. Só não tome decisões no momento em que os sentimentos estão aflorados dentro de você. Toda decisão baseada em sentimentos, gente, é um caminho certo para o fracasso. Muitas das vezes você desiste da tua família porque você naquele momento está muito magoado, está com muita raiva, está muito triste, sabe? Está muito. E aí você joga todo o plano celestial de uma família, porque família é projeto de Deus, pro ralo, porque você decidiu algo no auge do sentimento. Espera, deixa decantar, deixa baixar a poeira.
O Senhor, quando me deu a live, eu escrevi a live. E aí ele foi me dando passos, porque uma das coisas que eu converso com o Espírito Santo é: Senhor, me orienta de uma forma didática. Porque muitas das vezes a gente ouve assim: a restauração da tua vida tá no teu relacionamento com Deus. Tá, mas como é que se relaciona com Deus? A restauração da tua família está em você fazer isso, aquilo outro. Tá, mas como é que eu faço isso? E aí eu tenho pedido para o Senhor, ministre em mim de uma maneira didática, para que eu possa ministrar também de uma maneira didática. Por isso que o primeiro passo é reconheça. Reconheça que você está com medo, reconhece esse sentimento, acolhe esse sentimento. Sentimentos nós acolhemos e depois fazemos o que precisa ser feito. Então acolhe, entende. Depois de você acolher, entender, começa a clamar ao Senhor. Senhor, eu tenho medo por causa disso. Eu tenho medo por causa disso. Senhor, eu tenho muito medo de ser traída outra vez, porque eu fui traída, minha mãe foi traída, minha avó foi traída. Senhor, eu tenho medo do meu marido entrar no vício outra vez, porque meu pai está no vício, porque meu avô teve no vício. Todo medo tem uma raiz dentro de nós. Talvez você tenha medo de fracassar, porque você viu na tua família inteira que todo mundo fracassou. Por isso eu quero dizer para você nessa tarde: não tenha medo de sentir medo, mas lute contra as armadilhas que o medo tem para nós. E aí, no quarto e último passo, de uma maneira didática, vamos precisar de duas coisas. A primeira, ação e coragem. Para seguir a Cristo precisa de ação e de coragem. Muita gente, não é pouca não. É muita. Olha o que a palavra vai falar para mim, para você, em Josué capítulo 1, versículo 9. Não mandei eu, seja forte, seja corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele sim é contigo. Por onde estiveres andando. Eu quero dizer para você: o Senhor, nessa tarde, está chamando eu e você para termos ações de coragem. Sejamos fortes, não na fortaleza ou na força daquilo que nós achamos que podemos ou conseguimos fazer, mas sejamos fortes naquilo que só o Senhor pode fazer em nós. Nesse texto de Josué, o Senhor está dizendo para ele: ó, você vai entrar na Canaã, você vai viver a terra que mana leite e mel, você vai usufruir da promessa. Mas para que tudo isso seja uma realidade na tua vida, eu preciso que você seja forte e corajoso. Eu preciso que você mantenha um lugar de coragem. E de uma maneira bem prática, como é que a gente coloca isso na nossa vida? Primeira coisa é entender: Deus nos mandou sermos fortes e corajosos. Mas não na nossa força, mas sempre da força dele, porque ele estará sempre conosco. De uma maneira prática, de como a gente vai aplicar isso, tome pequenas ações diárias que desafiem o teu medo. Sabe o que isso significa? Deixa eu dar um exemplo para vocês, que isso tem muito a ver comigo, amém? Quem aqui já teve medo de orar sobre algo, de clamar sobre algo, de interceder sobre algo? Porque alguma coisa dentro de você, no teu coração, na tua mente, dizia assim: pede isso para Deus não, que isso é impossível de acontecer. Não só sobre a nossa família, mas sobre os nossos projetos, os nossos sonhos, sobre os nossos filhos. Quem aí já teve medo de pedir algo para Deus, ou até mesmo de cogitar em sonhar em algo? Porque no fundo você tem uma raiz de temor que diz para você: perde tempo com isso não. Pede isso não, isso é muito impossível. Isso é muito improvável. Humanamente falando, como é que você vai conseguir alcançar isso daí? Dá certo não.
Eu já, e muitas vezes, diversas vezes, sobre diversos temas, sobre diversas situações, sobre diversas áreas da minha vida, eu tenho pedido a Deus que a nossa filha volte a morar com a gente. Mas para que isso aconteça, ela tem que passar na cidade em que nós estamos morando. E ela quer um curso muito concorrido, onde são poucas vagas, onde a possibilidade e a probabilidade são muito remotas. E aí todas as vezes que eu ia orar sobre isso, eu pensava, mas aí eu dizia, não é de tempo isso não. Ela com certeza vai passar num lugar bem longe, e aí eu nunca mais vou conviver com a minha filha todos os dias, e aquilo entristece meu coração. E há uns dias atrás, mais ou menos um mês atrás, eu disse, não, eu vou orar sobre isso. Eu vou começar a apresentar para Deus. Não só que ela seja aprovada, mas que ela seja aprovada no lugar em que eu e o pai e o irmão estão. Que ela volte a ter convivência diária com a gente, que ela volte a estar no seio da nossa família, que o sonho dela se realize, não importa se é difícil, não importa se é improvável, não importa se são poucas vagas, não importa que é impossível aos meus olhos. Eu não vou mais ter medo em orar por aquilo que anseia o meu coração. Quantas vezes você até pensou, eu vou orar pela restauração da minha família. Mas aí você começa a orar e diz assim, não, se Deus quiser, né? Gente, família é projeto de Deus, Deus quer. Você não está orando para ganhar na Mega Sena, não. Você está orando pelo teu lar, pela tua família, pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos. Então não é, se Deus quiser, ele faz. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus... Não, Deus já quer. Ele está esperando você abrir os lábios e dizer, Senhor, eu quero de todo o meu coração. Eu quero de todo o meu entendimento. Eu quero de toda a minha vontade. Eu quero de todo o meu ser. Eu e a minha casa te servirmos, Pai. Eu quero a minha casa alicerçada na rocha. Eu quero a minha família, Senhor, debaixo dos teus pés. Mas muitas das vezes a gente faz uma oração daquela bem singela. Senhor, se tu quiser, né? Se der certo, sim ou não? Quem aí se identifica? Escreve. Eu. Quantas vezes, gente, nós não fomos qualificados em sermos alcançados pelos milagres e pelas provisões e pelas promessas do Senhor, porque a gente fica com uma oração morna, uma fé esfriada, onde o medo toma conta de nós. O título dessa live é Lute contra o medo, mas não o medo que protege, mas o medo que nos afasta dos princípios, das promessas e dos milagres. Diga sem medo, Senhor, eu quero a minha família, Senhor, eu quero a minha casa, Senhor, eu quero os meus filhos, Senhor, eu quero o meu lar, eu quero o meu trabalho, eu quero viver os meus sonhos. Se tudo que você deseja estiver alinhado com os princípios da palavra de Deus, Deus não é se Deus quiser, Ele já quis. Mas está faltando você abrir os lábios para dizer com uma fé convicta, cheia de ação e coragem, eu quero. Começa a anotar e celebrar os pequenos progressos, as pequenas vitórias, os pequenos milagres, que não são pequenos, porque para Deus, assim como o pecado não é grande nem pequeno, é pecado. Os milagres, as promessas e as vitórias não são grandes nem pequenas, são milagres, promessas e vitórias. Se você realmente deseja isso, comece a clamar por isso. Recapitulando o que o Senhor falou comigo e eu estou compartilhando com vocês nessa tarde. Há 4 passos para a gente combater o medo que paralisa. O primeiro é eu reconheço, eu entendo, eu acolho. O segundo é eu confio em Deus, eu confio nas promessas que Ele me fez. Não importa se tudo está desmoronando, eu continuo firme, acreditando. O terceiro passo é eu mantenho os meus olhos em Jesus. O barco está naufragando,
O mar está revolto, o vento é forte, a chuva está poderosa, é um temporal. Meus olhos continuam fixos em Jesus. E o quarto e último passo, eu preciso ter uma fé em ação e em coragem. Às vezes a gente acha que a ação é, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que fazer. E a ação e a coragem é peça. Está alinhado com a palavra, peça. Sem medo, sem aquela vozinha no nosso subconsciente dizendo, perde tempo com isso. Não, menino. Nem perde teu tempo, nem pede isso daí. Porque se você pedir, você vai criar esperança. E se você criar esperança e não acontecer, você vai se decepcionar. E se você se decepcionar, você vai ficar triste. E se você ficar triste, você não vai conseguir mais se levantar. Sim ou não? Sim, porque eu também passo por isso. E nós somos humanos. De novo, vamos normalizar os sentimentos. Chega dessa história de uma fé aonde não, eu não sinto nada. Ah, você virou o ET, meu. Como é que não sente nada? Claro que sente. O Senhor nos formou de corpo, alma, espírito, e a alma sente tudo. A alma comanda se eu vou caminhar pelo espírito ou vou caminhar pela carne. Então, sim, você vai sentir. Nesse dia, o que o Senhor está pedindo, e para mim e para você, é encorajamento. Sejamos corajosos em continuarmos perseverantes e convictos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Normalmente, quer ver como a gente tem um olhar pessimista para as coisas, um olhar onde a gente sempre acha que o novo, o sobrenatural e o extraordinário de Deus não nos alcança? É quando alguém nos pergunta se estamos bem. Você pode estar bem na tua vida, a carreira está bem, a família está bem, o trabalho está bem, os filhos estão bem, o marido está bem. Problemas normais do dia a dia que todo mundo tem, mas está tudo bem. Mas quando alguém nos pergunta assim, e aí, tá tudo bem? Você tá bem? Levanta. Então, como Deus quiser. Sabe o que você está dizendo para o Senhor? Eu tô de qualquer jeito. Parece que se nós dissermos que estamos bem quando estamos, é algo que vai ofender ou é algo que vai nos roubar estarmos bem. Acaba com isso. Assim como nos dias que você não estiver bem, ok, você não está bem. Está tudo bem naquele dia, não está bem. Só deixa de não estar bem é quando um dia mau se torna todos os dias maus. Mas quando chegar o dia que você não tá tão bem, não precisa dizer, ixi, tô bem não. Eu não tô bem por causa disso. Não, tá repreendido, Jeová. Diga apenas, tô de pé. Vou ser que nem bambu, eu vergo, mas eu não vou quebrar. Hoje o dia não tá tão bem, mas amanhã o dia vai estar excepcional. Aí você pensa, mas não vai estar, não interessa, eu já tô profetizando que vai. A gente precisa ter uma visão mais positiva sobre a vida. E não uma visão de que todo mundo é merecedor do milagre, eu não sou. Todo mundo pode viver a promessa, eu não posso. Todo mundo, sabe o que isso é? Medo. Às vezes a gente tem até medo de dar certo, a gente tem medo de ser feliz, a gente tem medo de receber o milagre, a gente anseia, a gente deseja, a gente quer muito, mas tem um medo nos paralisando que parece que não, eu não sou merecedor, não, eu não posso, não, eu não vou conseguir, não, Deus não vai realizar, e Ele vai. Desde que estejamos encorajados em ter uma fé inabalável, amém? Até aqui o Senhor falou comigo nessa tarde. Mas antes da gente terminar, eu quero fazer uma oração que eu deixei escrita. E que onde você estiver, não sei se você estiver dirigindo, pelo nome de Jesus, não fecha o olho não, tá? Mas se você não estiver dirigindo, operando máquinas ou fazendo qualquer coisa que você possa se machucar ou machucar alguém, se você estiver sentado em algum lugar que você possa fechar os teus olhos, eu te convido hoje a fechar os teus olhos enquanto eu leio essa oração e que ela possa chegar aí onde você está. Não importa se você está no trabalho, se você está em casa, se você está no transporte público,
não importa. Mas que essa oração possa chegar ao teu coração e o Espírito Santo do Senhor possa ministrar na tua vida e que essas palavras, que tudo aquilo que Ele ministrou na minha vida e na tua hoje, possa se tornar dentro de nós um fogo ardente da presença dEle. E que a gente venha colocar em prática e que a gente consiga lutar contra esse medo que paralisa, amém? Eu e você não podemos esquecer que Deus está sempre do nosso lado. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, por nos dar força, coragem e principalmente, Pai, nos capacita a enfrentar qualquer medo. Pois quando sentimos o medo nos cercar, devemos nos lembrar das Tuas promessas, Pai. Porque elas são a garantia do Teu Espírito, do Teu poder, do Teu amor, Senhor. Pai, que os meus olhos se mantenham fixos em Ti. Que eu possa confiar em Jesus, sabendo que Ele vai me guiar e vai me sustentar em cada passo dessa jornada. Não permita, Senhor, que o medo venha definir a minha vida. Mas ao invés disso, que eu possa, Pai, ser abraçado por uma fé e uma esperança totalmente baseadas na Tua presença. Porque em Ti, Jesus, somos mais que vencedores. Que nós venhamos avançar com coragem, pois o Senhor, e somente Ele, é a nossa luz e a nossa salvação. Amém? Uma boa tarde, fiquem com Deus, a paz do Senhor. A gente se vê qualquer hora por aqui. Beijo.